Bem, queridos alunos, estamos aqui de volta para a continuação do nosso curso livre de formação teológica. Estamos estudando o livro número 5, que é um livro de teologia bíblica, contendo duas disciplinas: panorama do Antigo Testamento e panorama do Novo Testamento. Estamos estudando exatamente neste momento uma visão livro por livro do panorama do Novo Testamento. Estamos agora iniciando os estudos na Epístola de Paulo a Tito, tá? Essa é uma das epístolas pastorais. Eu sou o professor George Fernandes, sou teólogo, administrador, pedagogo, coordenador acadêmico no CETAD, também pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus em Belém, e sirvo ali como coordenador acadêmico e pedagógico no CETAD. O CETAD é o Seminário Teológico das Assembleias de Deus em Belém, a Igreja Mãe. Esse curso é promovido pelo seminário, pelo CETAD, e também pelo PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja Mãe de Belém, que é o órgão que faz a produção das revistas da Escola Dominical e de toda a literatura de apoio, os livros aqui do nosso curso, também aquilo que é necessário para fomentar a área de educação teológica na igreja. Tá bom? Então vamos dar início à nossa viagem panorâmica aí pela carta de Paulo a Tito. Então essa carta provavelmente ela foi composta por volta do ano 64, naquele provável período da liberdade condicional após a primeira prisão de Paulo em Roma. Ele fez ainda umas missões ali até que foi convocado de volta a Roma para o seu julgamento final. O tema da carta é colocar a igreja de Creta em ordem, e as palavras-chave encontradas no texto é diligência, compromisso, responsabilidade. A carta foi endereçada a Tito, gentil de nascimento e um dos verdadeiros filhos na fé de Paulo. Tito era um excelente ajudador no ministério de Paulo e um líder de grande capacidade, tendo recebido a carta com finalidade de corrigir alguns erros na igreja que estava estabelecida ali na ilha de Creta. A cidade estava situada na quarta maior ilha do Mediterrâneo e a vida por lá tinha se degradado moralmente através da desonestidade, da glutonaria e da preguiça. A mensagem da carta principal é: após plantar o cristianismo em Creta, Paulo instruiu Tito a como organizar os convertidos através das doutrinas cristãs, especialmente em como conciliar a doutrina da graça imerecida com uma vida de santidade, piedade e boas obras, a fim de não viver uma falsa graça. Vamos fazer agora ampliar um pouquinho essa questão do conteúdo da carta a Tito. Essa epístola recebe o nome do seu destinatário, que foi Tito. Tito é mencionado pelo nome 13 vezes no Novo Testamento. No livro de Gálatas, no livro de 2 Timóteo e também 9 menções apenas no livro de 2 Coríntios. O título no grego literalmente diz a Tito. Junto com a primeira e segunda carta de Timóteo, essas cartas aos filhos de Paulo na fé são tradicionalmente chamadas de epístolas pastorais. Com relação à autoria e à data da composição, que foi por volta dos 63 a 64, é essencialmente em conteste que o apóstolo Paulo é o autor desta carta. Logo no capítulo 1 da carta, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, ele assina logo no primeiro versículo da carta o seu nome como autor da obra. Tito foi escrita por volta de 64, como eu falei, enquanto Paulo ministrava a igrejas na Macedônia, entre a sua primeira e a segunda prisão romana. De Corinto, provavelmente ele deve ter escrito essa carta de Corinto ou de Nicópolis. Essas cidades também fazem parte ali da Grécia. É muito provável que Tito tenha servido com Paulo tanto na segunda como na terceira viagem missionária. Tito, também como Timóteo, tornou-se um amado discípulo dele e colaborador no Evangelho. A última menção de Tito por parte de Paulo, que é na sua carta de despedida, na segunda carta de Timóteo,
relata que ele havia ido ministrar na Dalmácia. Dalmácia fica hoje no atual território da Iugoslávia. A carta provavelmente foi entregue por Zenas e Apolo. Isso você pode conferir no capítulo 3, versículo 13. Vamos falar um pouquinho do pano de fundo, dos antecedentes dessa carta, né? Algumas informações adicionais de como essa carta foi escrita e também distribuída ali naquela região. Embora Lucas não mencione Tito pelo nome no livro de Atos, não aparece o nome de Tito em Atos, parece provável que Tito, um gentil, em Gálatas 2:3, Paulo refere-se a ele nessa expectativa, que ele não era de origem judaica, e sim gentil, tenha conhecido Cristo. Tito teria conhecido Cristo por meio de Paulo em algum momento do seu ministério e sido levado à fé pelo apóstolo, antes ou durante a sua primeira viagem missionária. É muito provável que ele tenha sido ali juntamente com Timóteo convocado logo na primeira viagem. Mais tarde, Tito ministrou por um período de tempo com Paulo na ilha de Creta e foi deixado neste lugar para continuar a fortalecer a obra. No capítulo 1, versículo 5 da carta a Tito, Paulo escreve assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. De cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Então, aí Paulo, no capítulo 1, logo está dizendo que ele estava trabalhando em Creta. Depois da chegada de Ártemas, ou Tíquico, que está na carta de Tito, no capítulo 3, versículo 12, para dirigir o ministério ali em Creta, Paulo queria que Tito se unisse a ele na cidade de Nicópolis, na província grega da Acaia, que é onde fica a igreja de Corinto, e ficasse durante o inverno. Isso Paulo escreveu no capítulo 3, versículo 12. Vamos ver aqui, da carta a Tito, capítulo 3, versículo 12, diz assim: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Ele está falando aqui na sua própria carta acerca da necessidade de Tito ir ter com ele em Nicópolis, ali naquela região da Grécia, enquanto ele se encontrava no momento que ele escreve essa carta para ele. Por causa do seu envolvimento com a igreja em Corinto, durante a terceira viagem missionária de Paulo, Tito é mencionado pelo próprio Paulo 9 vezes na carta 2 aos Coríntios, em que Paulo se refere a ele como meu irmão. Também se refere a ele como meu companheiro e cooperador em Cristo. O jovem presbítero Tito já estava familiarizado com os judaizantes, os falsos mestres na igreja, que, entre outras coisas, insistiam para que todos os cristãos, tanto gentios como judeus, se sujeitassem à lei mosaica. Tito havia acompanhado Paulo e Barnabé anos antes ao Concílio de Jerusalém, na qual essa heresia foi o tema principal. Você pode ler sobre esse Concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15 e Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Creta, como já falamos um pouco, era uma das maiores ilhas do mar Mediterrâneo. Tinha 250 quilômetros de extensão por 56 quilômetros de largura, situada ao sul do mar Egeu. Havia sido brevemente visitada por Paulo em sua viagem para Roma, quando ele foi conduzido preso para Roma na sua primeira prisão, sendo levado para Roma. Está registrado isso no livro de Atos, capítulo 22, a partir do versículo 7. Então, tudo indica que ele voltou ali para ministrar e mais tarde deixou Tito para continuar a obra de um modo muito parecido como havia feito com Timóteo em Éfeso. Você percebe isso também na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 3. Enquanto seguia para Macedônia, é muito provável que ele tenha escrito a Tito em resposta a uma carta de Tito ou a uma notícia que recebeu vindo de Creta. Então ele produziu essa carta para orientar o seu discípulo querido Tito. Temas históricos e teológicos que abordam esta carta têm a mesma característica das duas cartas de Paulo para Timóteo. O apóstolo dá incentivo e conselho pessoal a um jovem pastor que, embora bem preparado e fiel, enfrentava oposição contínua por parte dos homens ímpios dentro das igrejas nas quais ele ministrava. Tito deveria transmitir esse incentivo, conselho aos líderes
e que ele estava para designar as igrejas cretenses que estavam ali em Creta. Se você pode confirmar no capítulo 1, versículo 5. Contrastando com várias das outras cartas de Paulo, tais como aquelas dirigidas às igrejas em Roma e na Galácia, o livro de Tito não se concentra em explicar ou defender a doutrina. Paulo tinha plena confiança no entendimento e nas convicções teológicas de Tito, o que era evidenciado pelo fato de ter-lhe confiado um ministério tão exigente como esse ali na ilha de Creta. Com exceção da advertência contra os falsos mestres e judaizantes, a carta não apresenta nenhuma correção teológica doutrinária, transmitindo a forte ideia de que Paulo também tinha confiança no conhecimento doutrinário da maioria dos membros da igreja ali, a despeito do fato de a maior parte deles ser formada por novos convertidos. Entre as doutrinas que essa epístola afirma estão, primeiro, a eleição soberana dos cristãos por parte de Deus, no capítulo 1. Segunda, sua graça salvadora, no capítulo 2. Terceiro, a divindade de Cristo e sua segunda vinda, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Quarto, a expiação substitutiva de Cristo, no capítulo 2 também. 5, por último, a regeneração e renovação dos cristãos pelo poder do Espírito Santo na vida dele. Você pode conferir esse tema aí no capítulo 3, versículo 5. Deus e Cristo são regularmente citados como Salvador ao longo da epístola a Tito. E o plano de salvação é tão enfatizado em Tito capítulo 2, do versículo 1 ao 14. Vamos ler aqui Tito capítulo 2, do 11 ao 14. Diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. E ele completa orientando Tito: fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. É a carta orientativa de Paulo para Tito aí, conforme nós lemos nesses versículos. Lendo esse versículo, nós entendemos que a impressão que temos é que o objetivo principal da epístola é o de preparar as igrejas de Creta para um evangelismo eficaz. Essa preparação exigia líderes piedosos que não somente pastoreassem os cristãos sob seus cuidados, mas também preparassem esses cristãos para evangelizar seus vizinhos pagãos, que, segundo a descrição de um de seus próprios compatriotas, eram mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Está registrado isso no capítulo 1, versículo 12 da carta para Tito. Para que essas pessoas dessem ouvidos ao Evangelho. A preparação primordial dos cristãos para a evangelização era viver entre eles mesmos com um testemunho indiscutível de uma vida justa, amorosa, altruísta e piedosa. Isso no capítulo 2, a partir de 2 até o 14. Nós lemos um pouquinho ainda há pouco. Isso no nítido contraste com a vida devassa dos falsos mestres que assolavam aquela igreja. O modo como eles se comportavam com relação às autoridades governamentais e os incrédulos também era crucial para o testemunho. E vários temas importantes remetem-se ao longo de Tito. Eles incluem as obras, fé e doutrinas sãs, a salvação e assim também outros temas são abordados na carta. O propósito principal dessa carta para Tito, Paulo deu a Tito, um pregador do evangelho relativamente jovem, que era a difícil tarefa de dirigir a palavra em Creta, uma ilha muito importante no Mediterrâneo. Mais tarde, ele escreveu esta carta para dar a Tito instruções mais detalhadas sobre a realização de seus deveres pastorais. Então, segundo parece, Paulo introduziu o cristianismo em Creta, como já estudamos aí no início, nas nossas introduções dessa carta. Ele e Tito haviam visitado a ilha, depois disso deixou Tito ali para organizar os convertidos. Paulo então enviou a carta através de Zemas e Apolo, que provavelmente foram os que levaram portadores da carta de Paulo para Tito, numa viagem que incluía Creta no itinerário, a fim de dar a Tito
Tito as seguintes orientações. Ele autorizava ele e orientava para enfrentar a oposição que ia encontrar ali naquela igreja. Mandou instruções a respeito da fé, da conduta, advertências a respeito dos falsos mestres, informar a Tito a respeito dos seus planos para ele. A carta para Tito tem uma afinidade com a primeira carta a Timóteo também. Então, Tito e 1 Timóteo são muito semelhantes em termos de conteúdo. Ambas as epístolas são endereçadas a jovens homens, né, aos quais tinham sido designados posição de liderança, responsável em suas respectivas igrejas. Ali Paulo escreveu a Timóteo acerca da igreja de Éfeso, escreveu a Tito acerca da igreja de Creta. Eles estavam ali durante a ausência de Paulo, pastoreando aquelas igrejas plantadas pelo seu líder. Ambas as epístolas ocupam-se com as qualificações daqueles que devem liderar e ensinar nas igrejas, algumas qualificações para ser um pastor local de uma igreja, um bispo de uma igreja, um presbítero. É o que fala essas qualidades necessárias para o exercício do ministério. Estão em 1 Timóteo e também na Epístola de Tito. Tito tinha 3 grandes temas principais: a organização da igreja, a doutrina correta e a vida santa. Tito tinha de ordenar os presbíteros em cada cidade onde existia um núcleo de uma congregação, ali preparar novos obreiros. Eles deviam ser homens de alto caráter moral e deveriam ser inflexíveis em questões de princípio, mantendo a verdadeira doutrina apostólica e sendo capazes de reprovar os opositores. Paulo faz uso nessa carta de um ditado de um conhecido e estimado poeta cretense chamado Epimênides, para instruir Tito e advertir os falsos mestres. Isso está ali no capítulo 1, versículo 12. Vamos ler aqui, capítulo 1 de Tito, versículo 12, diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Então ele citou ali esse profeta dos cretenses, que também era conhecido como um grande filósofo daquela época ali em Creta, Epimênides, e que ele cita umas palavras desse poeta cretense na sua carta quando dirige a Tito. Também a epístola é chamada de Carta Magna da Liberdade Cristã. Como uma aplicação pessoal, vamos falar o seguinte: a dificuldade da igreja aparecem quando há problemas com a liderança. Então esta carta ensina que o princípio intuito da administração da igreja é a preservação da verdade revelada da palavra de Deus e da garantia de padrões éticos e padrões morais, comportamentais para uma boa obra no ministério. Por isso, tanto esta carta a Tito quanto a de Timóteo traz as qualificações necessárias para que os líderes ocupem seus cargos nas igrejas locais e possam ter moralmente respeito dos membros e da sociedade que envolve aquela comunidade cristã. Portanto, os líderes da igreja devem ser exemplares em estilo de vida e íntegros no tocante à doutrina. Esta carta também ressalta a estreita relação entre a doutrina pura e a moral. A verdade sempre tem a intenção de determinar a vida e promover a santidade. Por isso é importante que essa carta crie um verdadeiro manual para os líderes de como devem exercer sabiamente os seus ministérios. Essa foi a nossa visão panorâmica de teologia bíblica da carta de Paulo ao seu discípulo Tito. Vamos agora ao estudo da última carta aí do apóstolo Paulo, que está seguindo a ordem das nossas Bíblias. A carta de Paulo a Filemon, que também é uma carta de cunho pessoal, onde ele escreve para uma pessoa, para o indivíduo e não para uma igreja. Então vamos agora iniciar nossa visão panorâmica de teologia bíblica da carta de Paulo para Filemon. O autor é indiscutivelmente Paulo. Logo no primeiro versículo da epístola ele fala assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador. Então Paulo está na presença de Timóteo. Provavelmente o período dessa carta é no período em que Paulo esteve preso em Roma, ali ainda na primeira prisão. Também faz parte uma daquelas
4 cartas da prisão, da primeira prisão em Roma, que foram Efésios, Filipenses, Colossenses e agora Filemon, que é a última carta aqui das 13 cartas registradas nas nossas Bíblias de Paulo, o apóstolo Paulo. O destinatário da carta, ela foi endereçada para Filemon, um crente da cidade de Colossos, que entre outras coisas era dono de escravos. Essa carta registra a história de um de seus escravos de nome Onésimo, que havia possivelmente furtado algo de Filemon e fugido. Pela lei romana, esse escravo deveria ser punido com pena de morte. Porém, após fugir, Onésimo conheceu Paulo e com a pregação dele se converteu ao cristianismo. Onésimo então se dispõe a retornar a seu dono. Porém, Paulo escreve um apelo intercessório para que Filemon o recebesse como um irmão em Cristo e não mais como um escravo sobre a lei. Então, a mensagem principal da carta é o apelo de Paulo a Filemon para que este desconsiderasse a lei e recebesse o escravo Onésimo como irmão em Cristo, através da graça, o favor imerecido, porque agora ele tinha no coração o evangelho da graça de Deus. Trata-se de uma aula de intercessão, de imputação dos erros e da graça divina. Então, essa carta de Paulo a Filemon foi uma carta marcante, até diria assim, na história da humanidade em relação ao abolicionismo, né? É uma carta abolicionista, onde Paulo escreve para interceder junto a Filemon para que liberasse e desse a liberdade definitiva para Onésimo, que era um cristão que havia se convertido e era escravo. E Filemon era o dono de Onésimo. Vamos falar um pouco dos antecedentes e o pano de fundo dessa epístola tão importante, principalmente nessa abordagem acerca do abolicionismo da escravidão. Vamos falar um pouco sobre Filemon. Filemon havia sido salvo durante o ministério de Paulo, provavelmente em Éfeso, vários anos antes de ter escrito essa carta. Você pode ver isso, o indício disso no versículo 19 desta carta. Lembrando que essa carta é uma carta muito curta, é apenas um capítulo. Segundo a narrativa da carta, Filemon seria abastado e rico o suficiente para ter uma casa grande. Também possuía pelo menos um escravo, um homem chamado Onésimo. Onésimo não era cristão na época em que roubou o dinheiro, segundo o versículo 18 de Filemon, e fugiu. Como incontáveis milhares de escravos fugitivos, Onésimo fugiu para Roma, buscando se perder em meio à enorme e indefinível população de escravos da capital do império. Por meio de circunstâncias não registradas na Escritura, Onésimo então conheceu Paulo em Roma e tornou-se cristão, anos depois que havia fugido ali de Colosso, do seu dono Filemon. Não demorou muito para o apóstolo passar a amar o escravo fugitivo. No versículo 12 e 16 da carta ele se refere a isso. E queria manter Onésimo em Roma, onde ele estava prestando um serviço valioso para Paulo em sua prisão. Contudo, ao roubar e fugir de Filemon, Onésimo havia violado a lei romana e defraudado o seu senhor. Paulo sabia que essas questões tinham de ser tratadas, então decidiu enviar Onésimo de volta a Colossos. Era muito perigoso para ele fazer a viagem sozinho, por causa dos perigos dos caçadores, de escravos e etc. Por isso Paulo então enviou de volta com Tíquico, que estava voltando para Colosso com a Epístola aos Colossenses. Segundo a Epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Junto então com Onésimo, Tíquico voltou para Colossos. Então Paulo enviou a Filemon essa bela carta pessoal, recomendando-lhe que perdoasse Onésimo e o recebesse de volta ao serviço, não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. Nos versículos 17 você pode conferir isso. Vamos falar um pouco de algumas abordagens do tema da carta, abordagens históricas e teológicas da carta. O tema principal da carta é amor fraternal, né? E a palavra-chave é irmão. Filemon fornece valiosas informações históricas sobre a relação da igreja primitiva com a instituição da escravidão. A escravidão estava disseminada no Império Romano. De acordo com algumas estimativas, os escravos constituíam um terço, talvez ou mais, da população romana. E era uma parte aceita da vida naquele momento histórico.
A escravidão era comum naquela época. Na época de Paulo, a escravidão havia praticamente se extinguido, trabalho livre. Os escravos podiam ser médicos, músicos, professores, artistas, bibliotecários ou contadores. Em resumo, quase todos os trabalhos podiam ser e eram feitos por escravos, de qualquer qualificação. Do ponto de vista legal, os escravos não eram considerados pessoas, mas instrumento, objeto do seu dono. Como tal, podiam ser comprados, vendidos, herdados, trocados ou tomados como pagamento de uma dívida que seu dono tivesse. Este tinha praticamente poder, o dono, poder ilimitado para castigá-lo, e às vezes o castigo por pequenas infrações era severo. Na época do Novo Testamento, a escravidão estava começando a mudar. Ao perceber que os escravos contentes eram mais produtivos, seus donos em geral começavam a tratá-los com maior flexibilidade, mas era raro um senhor ensinar um escravo o seu próprio ofício. E alguns senhores escravos se tornavam amigos próximos dos seus escravos. Embora eles ainda não fossem reconhecidos como pessoas sob o regime da lei, no ano 20 depois de Cristo, o Senado romano concedeu aos escravos acusados de crimes o direito de um julgamento. Também se tornou mais comum a concessão de liberdade aos escravos, ou da própria liberdade por parte do escravo. Alguns escravos desfrutavam de um serviço muito favorável e lucrativo sob a autoridade dos seus senhores e tinham uma situação melhor que a de muitas pessoas livres, porque tinham cuidado e provisões assegurados. Muitos homens livres lutavam na pobreza. Em nenhuma passagem do Novo Testamento ataca diretamente a escravidão. Se o tivesse feito, as rebeliões resultantes de escravos teriam sido brutalmente reprimidas e a mensagem do Evangelho seria confundida de modo irremediável com a da reforma social. Em vez disso, o cristianismo minou os males da escravidão ao transformar o coração de escravos e de seus donos. Ao enfatizar a igualdade espiritual entre senhor e escravo, isso está no versículo 16 dessa carta de Filemon, está no capítulo 3, versículo 28 de Gálatas, está em Efésios 6, 9, está em Colossenses 4, 1, está em 1 Timóteo 6, 1. Esse princípio da igualdade entre senhor e escravo, que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia acabou com os abusos da escravidão. O rico tema teológico por si só domina a carta, e que é o perdão, né? Conforme vimos, o tema principal é o perdão e o amor fraternal. Um tema apresentado ao longo de toda a escritura do Novo Testamento. Esse amor fraternal é expressado por Jesus e seus ensinamentos ao longo do todo o Novo Testamento. A instrução de Paulo aqui fornece a definição bíblica do perdão, sem sequer usar uma palavra. Então, essa é a visão teológica, histórica teológica da carta, né? Algumas características importantes da carta, mesmo sendo a mais curta carta das epístolas de Paulo, Filemon é uma profunda revelação de Cristo operando na vida de Paulo e daqueles à sua volta. O tom da carta é de amizade calorosa e pessoal, ao invés de autoridade apostólica. Ela revela como Paulo endereçou com educação, porém firmeza, o assunto central da vida cristã, isto é, o amor através do perdão. Em uma situação muito sensível, apresenta a persuasão de Paulo em ação ao tentar persuadir a Filemon a conceder a liberdade e o perdão para Onésimo. O conteúdo da epístola, podemos falar que a epístola é uma expressão autêntica dos verdadeiros relacionamentos cristãos. Depois de agradecer pessoalmente a Filemon e seus companheiros crentes, Paulo expressa a ação de graças por seu amor e fé em relação a Cristo e seus companheiros crentes. O amor fraternal normalmente exige graça e misericórdia práticas, e Paulo logo chega a esse tópico. Ele explica a conversão de Onésimo e o novo valor do escravo no ministério e família de Jesus Cristo, versículo 12 e até o 16 dessa carta. Essa transformação, junto com a profunda amizade de Paulo com os dois homens, é a base de um novo começo. Paulo era amigo de Filemon e também agora amigo de Onésimo, que havia se convertido. A amizade é a base para a intercessão dele junto ao concedimento do perdão de Filemon para Onésimo. Não se trata de um apelo superficial de Paulo, pois ele preenche um cheque em branco em nome de Onésimo. E se fosse preciso, ele assinaria atestando a conversão de Onésimo. E em nome de Onésimo,
Ele, se precisasse pagar alguma coisa para libertar Onésimo, Paulo pagaria qualquer dívida, ele pagaria qualquer dívida que tivesse, ele pagaria da seu próprio punho. Está no versículo 17 até o 19. Ele faz a petição já sabendo que o amor e caráter de Filemon prevaleceriam e ele consideraria com certeza o perdão. Como ele conclui, as pessoas podem ver a unidade do Espírito Santo em todos os santos envolvidos ali nessa narrativa. Uma aplicação pessoal dessa carta é que essa obra apresenta o incrível poder de Cristo ao trazer a cura a vidas quebrantadas. Inclui a reunião pessoal entre Jesus Cristo e o pecador fugitivo, bem como a maravilhosa restauração de dois crentes que foram anteriormente separados. Só com o exemplo de Cristo do perdão, através da cruz, somos capazes de superar nossas dores e erros e nos reconciliarmos com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Só através do amor de Deus em nossas vidas, agindo através do Espírito Santo, é que teremos a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que são nossos inimigos, conforme Jesus nos colocou e nos dirigiu a fazer, que devemos perdoar aqueles que nos perseguem. Agora nós vamos começar uma série de estudos nas epístolas gerais do Novo Testamento. As epístolas gerais são assim chamadas porque são escritos apostólicos, foram escritos por apóstolos, não para igrejas específicas nem para pessoas específicas, mas escritas para todas as igrejas em qualquer parte do mundo. Essas 8 epístolas contêm mais conselhos práticos do que elaborações teológicas e doutrinárias. Então são cartas muito importantes para o conhecimento da igreja e também de todo o Novo Testamento. Desde Eusébio de Cesareia, por volta do ano que viveu por volta de 245 a 340 da era cristã, 8 cartas do Novo Testamento são conhecidas como epístolas gerais ou epístolas universais. Elas também são às vezes chamadas de epístolas católicas, porque vem da palavra católicos, grego, não que signifiquem da Igreja Católica. São cartas gerais, né? Significa que é para todo o cristianismo espalhado no mundo inteiro. Então, por este nome, podemos diferenciar essas cartas das cartas de Paulo. As cartas de Paulo são chamadas de cartas paulinas, e são 13 cartas, e as epístolas gerais, as cartas gerais, são chamadas de gerais porque não são dirigidas a igrejas ou indivíduos, conforme falei. As epístolas gerais não selecionam um alvo específico, mas se destinam à igreja de uma forma geral, a igreja em todo lugar que ela se reúne. Essa carta serve para todas essas igrejas. Então as cartas gerais são a carta aos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e a epístola de Judas. Essa é o grupo de cartas chamado de cartas gerais. Essas cartas são de notável valor histórico, porque foram escritas por pessoas que conviveram pessoalmente com o Senhor Jesus. 2 deles como discípulos de Cristo, como Pedro e João, e 2 outros como irmãos carnais do Mestre, Tiago e Judas. Pelos estudos, é considerada pelos estudiosos também essa carta, provável data das cartas, elas foram escritas dos anos 60 até o final do primeiro século da era da Igreja Primitiva, por volta do ano 95 e 98 da era cristã. Nós vamos ver isso quando formos estudar naquela visão panorâmica, carta por carta. Como dissemos, as epístolas aos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, João e Judas pertencem àquela classe de epístolas do Novo Testamento que são chamadas de gerais ou universais. Tal designação foi dada a estas 8 cartas nos primórdios da história da igreja, pelo fato de cada uma ser endereçada à igreja em geral e não a uma única congregação. Olhamos para o passado, intervindo no presente e de volta para o futuro, onde se encontra a nossa maior esperança. Então, é com essa compreensão que estudaremos a partir de agora as chamadas cartas gerais do Novo Testamento, que são a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a 1ª e 2ª Epístola de Pedro, a 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João e a Epístola de Judas. Vamos agora ao estudo da primeira carta geral, chamada Carta aos Hebreus.
A carta aos Hebreus é uma carta de autoria desconhecida. Há várias teses que tentam identificar a autoria da carta. Paulo, Barnabé, Apolo, Silas, Priscila, Áquila, até mesmo Lucas são conjecturas e teses de autoria para essa carta, mas não há um autor definido. A data da carta é uma data incógnita também, não temos uma data ideal, mas só sabemos que foi escrita antes dos anos 70, que é a época da destruição do templo, porque pela leitura da carta, que trabalha a questão da religião judaica, do templo, ela fala numa linguagem presente, como se o templo ainda estivesse funcionando em Jerusalém e aqueles sacrifícios ainda estivessem sendo realizados. A carta é destinada aos judeus convertidos, que se encontravam ali espalhados pelo todo o Império Romano, que conheciam o Antigo Testamento, porque o livro cita muito o Antigo Testamento, e estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo, ou então judaizar o Evangelho. Então aqueles crentes judeus que se converteram, estavam com dificuldades interpretativas em relação do Antigo e Novo Testamento, e a carta aos Hebreus vem fazer essa comparação, tirar as dúvidas, dizendo que o cristianismo é completamente o cumprimento daquilo que havia acontecido no Antigo Testamento. Quanto à mensagem, a carta é uma apologia à superioridade de Cristo e do cristianismo sobre o judaísmo, em termos de sacerdócio e sacrifício. A carta aos Hebreus revela a supremacia e a suficiência de Cristo como o revelador e mediador da nova aliança e da graça de Deus. De um lado, nós vemos o judaísmo tentando convencer aqueles que se converteram a retornar à antiga fé, e do outro a resposta do escritor de Hebreus dizendo que, primeiro, Jesus é maior que os profetas. Segundo, Jesus é maior que os anjos. Terceiro, Jesus é maior que Moisés. Quarto, Jesus é maior que Josué. 5. O sacerdócio de Jesus é superior ao de Arão. Sexto, Jesus serve em melhor santuário. Sétimo, Jesus apresentou a melhor aliança. E oitavo, por último, Jesus ofereceu um sacrifício superior, perfeito, completo, definitivo para a expiação de pecados. Então essa é a principal mensagem do livro de Hebreus para esse paralelismo com os crentes judeus que estavam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Falamos um pouquinho mais sobre a autoria de Hebreus. Hebreus não designa seu autor e não existe unanimidade de tradição em relação à sua identidade desse suposto autor. Por isso a gente considera um autor desconhecido. Alguns sábios destacam, alguns estudiosos dessa carta, destacam algumas evidências internas que podem indicar uma autoria paulina, enquanto outros sugerem um dos colaboradores de Paulo, como Barnabé, Apolo, poderiam ter escrito esse livro. A especulação provou-se infrutífera e a melhor conclusão que chegamos pode ser a mesma de Orígenes, que foi um dos escritores e dos apologistas ali no século III, que declarava que só Deus sabe ao certo quem escreveu Hebreus. Eu brinco com os alunos que é a primeira pergunta que eu vou fazer a Paulo quando chegar no céu. Aliás, a segunda pergunta, a primeira é qual era o espinho na carne dele, e a segunda é se ele escreveu ou não Hebreus, porque no início da carta ela não começa como uma epístola, começa como um manual de teologia, mas lá para o final ela se assemelha um pouco realmente à característica literária de Paulo. Então fica essa dúvida, mas eu ainda fico em cima do muro achando que não tem como nós sabermos, só Deus sabe realmente, conforme afirmou o apologista Orígenes. A data e a localização já falamos um pouco, ela é colocada antes da destruição do templo em Jerusalém. A única evidência em relação ao local do livro é que ele foi escrito, o local em que ele foi escrito é a saudação enviada pelos da Itália, no capítulo 13, versículo 24, indicando também talvez que o autor estivesse em Roma ou escrevendo para os cristãos de Roma. Então não há nem autor definitivo, nem data definitiva e nem local definitivo acerca da escrita desta carta. Alguns antecedentes e o objetivo da carta, que a maioria dos cristãos primitivos eram judeus. Aparentemente eles esperavam que Cristo voltasse logo, mas a demora da sua vinda e as perseguições contra eles
ali no capítulo 10 você vê isso, fizeram com que eles questionassem se tinham feito a escolha certa, tornando-se cristãos. Consequentemente, havia o perigo que eles voltassem do cristianismo para o judaísmo. Então a epístola foi escrita para os crentes judeus que hesitavam, estimulando-os a manter-se firmes em sua fé. O escritor ressalta a superioridade esmagadora de Cristo sobre tudo que eles tinham vivido sob a lei e o judaísmo. O que lhes é oferecido através de Cristo é muito melhor do que o que é prometido sob a economia mosaica, sobre o que o judaísmo oferecia, para o qual eles jamais deveriam nem pensar em voltar atrás na sua fé. O autor então se estende na incomparável glória da pessoa e obra de Cristo, mostrando sua supremacia sobre os profetas, sobre anjos, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Arão e sobre todo o ritual do judaísmo. Isso nós vemos ao longo de todo o livro de Hebreus. Quanto ao conteúdo da carta, a palavra importante da epístola é melhor. Eu diria que o tema da carta principal seria a superioridade de Cristo sobre a antiga aliança, né? E a palavra-chave em toda a carta é melhor. Cristo é melhor do que tudo, né? Essa expressão é usada para descrever Cristo e os benefícios do Evangelho ao longo de toda a carta. A maioria das bênçãos do judaísmo relacionava-se com as coisas terrenas, um tabernáculo ou templo terreno, sacerdotes terrenos, sacrifícios terrenos, um acordo que prometia a prosperidade terrena, em contraste com tudo aquilo que Cristo oferecia. Em Cristo é diferente, ele está à destra da majestade nas alturas, não está na terra, onde distribui bênçãos celestes imensuráveis para todos aqueles que vão até ele. Você pode confirmar isso ao longo de vários capítulos dessa epístola. O ponto importante dessa epístola é a apresentação do ministério sumo sacerdotal do Senhor Jesus. Cristo é o sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas sim de Melquisedeque, que não tinha antecessores nem sucessores no sacerdócio. Sendo assim, Melquisedeque era um tipo perfeito para Cristo, que recebeu o cargo de sumo sacerdote por invocação direta de Deus e não por herança. Enquanto o sacerdote arônico tinha que oferecer sacrifícios continuamente por seus próprios pecados, bem como pelos pecados de outras pessoas, Cristo ofereceu de uma vez por todas sua própria pessoa sem pecados como sacrifício perfeito. Ele experimentou na carne a provação que todos os crentes conhecem, por isso ele é capaz de interceder compassivamente em nome de todos os crentes. O capítulo 11 enumera alguns dos grandes heróis da fé no Antigo Testamento. O versículo 4 ao 35 registram bênçãos maravilhosas e notáveis vitórias alcançadas através da fé, enquanto os versículos 36 e 38 registram aqueles que resistiram às grandes provas, sofrimento e perseguição através da fé. Significativamente, não há menção dos pecados e defeitos daqueles enumerados. O motivo óbvio é que o sangue de Jesus Cristo tinha riscado os pecados e fracassos, de modo que suas iniquidades não são mais lembradas contra eles. Estão redimidos conforme cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito à sua igreja eleita através da obra vicária de Cristo na cruz. Essa é a mensagem principal aí da carta aos Hebreus. Uma aplicação pessoal da carta, podemos dizer que Hebreus, que embora ela seja especificamente dirigida a judeus cristãos, seus ensinamentos e conselhos práticos são igualmente aplicáveis aos gentios crentes. Em Cristo não existe distinção entre judeu e gentio. A igreja de hoje em dia precisa dos ensinamentos fornecidos pelas leis do culto do Antigo Testamento, que este livro relaciona com Cristo e o Evangelho da salvação eterna de maneira tão bela. O cristianismo não é algo adicionado ao judaísmo, trata-se de algo novo, realmente uma nova aliança, mas uma compreensão total do Antigo Testamento fornece uma apreciação mais rica e mais bonita do Novo Testamento, da graça de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar de a epístola ser primariamente doutrinal em seu conteúdo, também é intensamente prática. Depois de cada passagem doutrinal, o escritor insere uma seção em que fornece alguns conselhos bastante precisos e poderosos
com base nos ensinamentos apresentados. Ele usa pelo menos 15 vezes o imperativo afirmativo. No capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 10, no capítulo 12 e no capítulo 17. Falar de Cristo em Hebreus é descrever o livro inteiro. Ao tentar manter seus leitores distantes da apostasia, o escritor enfatiza a superioridade de Cristo perante tudo o que aconteceu antes do período do Antigo Testamento. Como nenhum outro livro da Bíblia, Hebreus salienta a importância e o ministério de Cristo pré-encarnado ali nessa obra. O ministério também do Espírito Santo é visto de diversas maneiras, aplicando-se tanto no período do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Os dons do Espírito Santo são para o ministério testemunho à inspiração do Antigo Testamento, descrição da experiência dos crentes, interpretação da verdade espiritual, assistência ao ministério de Jesus, tudo aquilo que seja para que Jesus tenha superioridade sobre tudo o que existe em relação a Deus Pai. Então essa foi a mensagem da carta aos Hebreus. Nós terminamos aqui mais essa aula, que trabalhamos umas 3 obras, que foram a Epístola a Tito, a Epístola a Filemon, ainda nas cartas paulinas, e começamos os estudos das cartas gerais através do livro de Hebreus, que acabamos de ministrar para vocês. Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus possa estar conosco, nos conduzindo nesta caminhada pelas páginas do Novo Testamento. Que Deus abençoe vossas vidas e que o Senhor Jesus possa superar todas as dificuldades que temos enfrentado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e até a nossa próxima aula, continuando no estudo panorâmico das epístolas gerais do Novo Testamento.